telefone vermelho no Google Meet? Uhum. Então, clica neles, Sim. clique em alterar, deve estar alterar esquema. Uhum. E depois clica em Spotlight. Não tá Ou aparecendo. destaque, não sei. Ah, destaque. Ok. Tá. Sim. Beleza, tu pode passar o mouse ali no teu nome também, teu rosto e tal, para deixar a tela maior também, para enxergar Uhum. melhor. Sim. Ok. Beleza. Então é o que temos. Agora, como continuar, né? Uhum. Nós sabemos que pela esquerda vai ser isso, agora fazendo a mesma coisa pela direita, né? Uhum. A gente vai ter uma indeterminação a princípio. Uhum. E aí, sabe sair dessa indeterminação? Vai dar 0/0, né? Vai E, dar 0/0. Uhum. bom, pois aí que é o problema, tangente de 2x, porque o limite notável é seno de x é com seno, né? Isso. E, pois, agora transformar isso em seno é que é complicado. É. Quando a gente fala de propriedade trigonométrica, normalmente tem várias, né? É difícil decorar todas, Sim. principalmente em cima do exame, assim. Uhum. Né? Mas me diz uma coisa, você conhece a técnica de L'Hopital? Conheço, mas esse não é permitido usar no exame. É verdade, não é permitido. Uhum. Mas isso não significa que tu não possa usar no ladinho ali para saber qual é a É, resposta, né? sim, sim. Quer dizer, eu conheço, mas eu não sei como usar, né? Eu nunca aprendi. Tá, vou te explicar como é fácil. Tá. Olha só. L'Hopital é simplesmente tu derivar em cima e embaixo, tá? Então tu vai derivar na parte de cima, na parte de baixo, caso a tua indeterminação seja do tipo 0/0 ou infinito por infinito. Como aqui é Uhum. 0/0, né? Uhum. Então tá resolvido, a gente pode usar L'Hopital. Apesar de não poder no exame, né? Aham. Bem, qual que é a derivada de tangente de x, você sabe? Ah, derivada de tangente sobre x é. Não, tangente de x. Assim, É secante ao quadrado, né? pois, isso aí. Isso é uma Derivada. função. Isso aí também. Isso é uma função trigonométrica inversa, não é? Sim, sim, o secante é 1 sobre cosseno. Uhum. Ok. Então é Então isso acho que que vai é. aparecer. Agora, claro, né? Se fosse para fazer isso aqui, daria para fazer pela regra da cadeia, ou regra do produto, né? Uhum. Faria a derivada do seno, Sim. vezes a derivada, vezes o cosseno normal, menos a derivada do cosseno, vezes o seno normal, tudo isso dividido por cosseno ao quadrado. Uhum. Essa é a regra do produto. Uhum. Então seria um pouco trabalhoso, por isso eu já estou te dizendo que a derivada é essa. Então se Ok. aparecer, tu já sabe. Só que essa é a derivada da tangente de U. U é uma função de x, então a nossa função de x é 2x. Veja que tem U' na frente, né? Uhum. Então na frente tem que pôr a derivada de quem está dentro. Uhum. Quem está dentro da tangente, que é 2x, então a derivada é 2. Então, secante ao quadrado de 2x. Tudo bem até aí, cara? Sim. Só E uma coisa. a derivada aqui embaixo é 1, então vai deixar assim mesmo, diga. Sim, as funções trigonométricas inversas eu nunca aprendi. Elas já saíram do programa. Ah, sim, sim. Bem, não tem problema. É só tu lembrar que secante Uhum. É 1 é sobre 1 sobre cosseno. cosseno. Ok. E a cossecante, é para confundir mesmo, né? A cossecante de x vai ser 1 sobre o seno. Hum, ok. Tá bom. Ah, Travou. entendeu? Ah, Ah, acho que então tinha deixa eu travado. pôr ali. Ok, acho que já tá agora. Agora, olha só. Bem, tá tudo certinho ali. Uhum. Agora, se eu jogar o zero, né? No secante, o que que acontece? Bem, eu não sei pensar no secante, mas eu penso num cosseno, né? 1 sobre cosseno. Então, se o cosseno aqui embaixo for zero, vai dar 1, não é mesmo? Uhum. Então, por isso que o limite aqui é 3. Que isso aqui dá 1, 2 mais 1, 3, né? Uhum. Isso aí.
Agora é legal, né? Porque, bem, claro, depois eu vou tentar te explicar como é que faz pelo normal, né? Sim. Só que eu tô te dizendo só para tu adiantar o teu serviço, para na Uhum. hora da prova tu ter certeza de qual vai ser a resposta, entendeu? Uhum. E fazer limite trigonométrico, às vezes, sabe, tu faz propriedades que não te ajudam a chegar na resposta. Uhum. Então é bom tu ter um norte na hora da resolução, entende? Sim. É importante isso. Então a gente passa para lá, vai ficar menos 2, k é igual a menos 2 sobre 3, Uhum. que é a resposta C. Uhum. Beleza? Agora, como lidar com essa tangente de 2, né? Eu acho. Tem uma Tem uma regra. teoria? Uma teoria não, uma regra que é. Deixa eu ver aqui no livro. Claro, pode ver, me conta essa regra aí. Eu acho que eu já sei como resolver também. A regra é. Como é 2x, seria a derivada de 2x dividido por. Não. Sim, seria a derivada de 2x. Tá, mas daí tu tá usando o L'Hopital, né? Tu tá derivando. Não. Não, pera. Pera. Não, eu tava vendo a derivada. Ah, Mas tá, é. mas eu acho que derivar não é o problema, né? Não, Nesse não. caso aqui, o problema é fazer o limite, né? Não, eu tava vendo errado. Sim, sim. Não sei. No Seria. idea? Seria. Não. Ó, eu dei uma simplificada, tá vendo? Uhum. Tudo bem. Continua sendo o limite, tá? É que eu só não copiei. Sim, sim. É o limite aqui. Então, vocês. Como eu tô dividindo todo mundo por x, né? A hora que eu divido x por x dá 1. Uhum. E daí isso aqui fica desse jeito. Agora dá para fazer o seguinte, olha só. Como o limite é o próprio 1, né? Uhum. A gente pode simplesmente fazer o seguinte, passar esse cosseno para cá e dizer que esse cara é a multiplicação de uma álgebra bem básica aqui, tá vendo? Aham. Entendeu o que eu fiz mesmo? Aham. Uhum. Tá bom. E daí tem uma regra, que ela é bem óbvia, na verdade, não dá nem para chamar de regra, que é uma obviedade, que quando tu tem o limite aplicado, tu pode fazer o limite de um cara vezes o limite do outro cara. Uhum. Aí agora eu acho que tu tá entendendo onde eu quero chegar, né? Sim. Uhum. Vai ficar um mais o limite. Eita, não queria tudo isso. Queria só o limite. Queria só o limite. Agora sim. Limite. Esse cara aqui vezes o limite desse cara aqui. Uhum. Note que o limite do segundo cara não tem problema nenhum, né? Isso aqui vai dar 1, concorda Sim. comigo? Uhum. Então o problema tá aqui. Isso aqui resolve por limite notável, né? Mas aí tu sabe resolver porque tem 2x aqui e aqui é x, né? Como é que faz? Aí acho que multiplicar por 2 e dividir, né? Multiplicar Porque. e dividir, exatamente. Porque se eu Uhum. multiplico por 2 aqui, vai aparecer 2x embaixo, 2x em cima. Sim. E esse 2 é só passar para fora, né? Uhum. Do limite. Aí ficou bom demais. Seno de 2x sobre 2x. Esse limite é 1, né? Sim. Vezes o 1, que já estava ali, né? Por causa do outro limite. Uhum. Pronto. Então a gente chegou no mesmo 3 que eu tinha chegado lá. E agora eu tenho toda a convicção do mundo que é 3 mesmo, né? Porque eu Uhum. fiz o L'Hopital rapidinho antes e vi que era 3. Sim. Beleza? Uhum. Então é isso aí. Por isso que o L'Hopital ele vai servir só como uma bússola para ti. Já que não pode usar no exame, né? É. E aqui é só tu usar propriedades. Teve que quebrar o seno, teve que quebrar a tangente dessa forma e sempre é assim, tá? Sim. Sempre que aparecer tangente, tu pode quebrar ela em duas. Ok. Então tá bom. Tu não tinha conseguido fazer essa conta sozinho? Não, eu tava. Eu tenho muita dificuldade nos limites notáveis em geral, no exponencial também, e eu não tinha pensado nisso.
Ah, é isso aí. Então vamos para a próxima? Uhum. Que é o 10,7. Vamos lá. 10,7. Deixa eu pegar aqui. Ó, essa aí eu acho que tu pode tentar fazer sozinho. Eu te ajudo no que tu precisar. Eu vou fazer o seguinte. Ela é bem parecida com a anterior, né? Aham. Eu vou te mandar o que eu acabei de fazer. Uhum. Opa, não é isso aqui. Quase que eu mandei do outro aluno. É essa aqui. E você pode usar como referência. Então a ideia é tu quebrar esse limite, né? Vai quebrando para ir simplificando. Uhum. Tá. Essa aí eu acho que é até mais fácil que a outra, né? Ah, é? Pois eu tô um É. pouco preso. Aí qual que é o problema aqui? Então, eu transformei a tangente de x em seno de x sobre cosseno de x. Certo. Aí depois, eu pensei em separar o seno de x, cosseno de x, mais o seno de x sobre 2 para Isso. Vai fazer um limite só da tangente e outro só do seno de x sobre 2. e depois multiplicar, dividir por 2 para tentar chegar no limite notável. Só que isso só falando, né? Porque no papel eu ainda não fiz. Mas é isso mesmo. Tu tá pensando certo. Agora só falta fazer a conta.
Note uma coisa, toda vez que tu for fazer a tangente, Uhum. o limite da tangente é igual ao limite do seno, tá? É a mesma coisa. É? Como assim? É. Então, quero dizer, em vez de tu fazer com a tangente, já pode trocar por seno mesmo. Ah, Porque o cosseno não vai dar 1. Né? A parte do limite do cosseno eu mostrei para ti na outra questão aham. que dava 1, não é mesmo? Sim, o cosseno de zero dá um, você tá dizendo. Exato. Então, Uhum. o que eu quero dizer é que fazer o limite da tangente ou fazer o do seno, no Hum, caso de tu estar fazendo tendendo a zero, né? É o uhum. mesmo. Ah, sim. E por que que é o mesmo, né? Por causa da função mesmo. O seno de zero é praticamente zero, né? Então, se o seno de zero é praticamente zero e a tangente é seno por cosseno, né, então vai dar praticamente a mesma resposta do seno. É Uhum. até uma aproximação que a gente usa o tempo todo na matemática, né? A gente fala que o seno é igual a tangente, às vezes, para simplificar algumas contas. Ah. Então, em vez de escrever seno de x sobre cosseno de x, eu posso escrever já seno de x? Ou não? Pode sim. Uhum. Bom, então aí já vai ter o limite notável, né? Que vai ser seno de x dividido por x mais seno de x sobre 2 dividido por x. Isso aí. Que aí, o, aí vai dar a mesma indeterminação, né? O seno de x sobre 2 vai dar zero sobre zero. É, mas seno de x sobre 2 é um limite notável, né? Quer dizer, Como desculpa, seno de x sobre x é um limite notável, né? Sim, mas Então tu não vai dizer que é zero, tu vai dizer que é 1, né? Sim, Tu não sim. vai dizer que é zero sobre zero, tu diz que é 1. Sim, isso é o seno de x sobre x, né? Exato. Mas aí tem a parte ainda do seno de x sobre 2. É, então o que que você vai fazer? A mesma coisa que a gente fez no outro problema. A gente não multiplicou por 2 lá naquele outro problema? Uhum. Aqui vai ter que dividir por 2. Dividir e depois multiplicar em cima. Não, não. Dividir por 2 em cima e embaixo. Ah, ok. Uhum. Que nem no outro problema tu multiplicou por 2 embaixo, que tem que dividir por 2 em cima e embaixo. Ok. Então vai dar 3 sobre 2. A resposta vai dar 3 sobre 2, a resposta total? Acho que sim. Vamos ver. Então, como eu falei, prometi para você que pode trocar por seno, então vai ficar o limite de x tendendo a zero do seno de x por x. E aqui, como tem x sobre 2, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar por 2 em cima, por meio em cima e embaixo, né? Uhum. De seno, e esse aqui embaixo fica, né? Isso aí. Então, como é igualzinho, aqui vai ficar 1, e aqui vai ficar 1 também. Então, tu vai ter 3 sobre 2, exatamente, porque 1 é igual a 2 sobre 2. Uhum. Perfeito. Bem tranquila essa. Vamos ver a próxima, né? Uhum. Deixa eu ver aqui. Oh, conseguiu sozinho essa, praticamente. É. Deixa eu ver a próxima. Cadê? Tá, essa aqui. Essa aqui parece mais feia, né? X ao cubo menos 1. Essa aí avacalhou, hein? Existe propriedade de limite notável para cosseno também. Ah, é? Uhum. Deixa eu pegar aqui. Isso eu não conheço. Só um segundo. Aqui, olha só. Só não sei se vai ajudar, tá?
Uhum. Existe, existe. Pensei ainda para resolver esse problema o que fazer. Uhum. E você resolveu com ele? Eu tô pensando aqui como é que resolve isso. Ah, ok. Mas eu acho que não sai por esse jeito aí, não. Probleminha feio. E esse limite ainda por cima, ele tá tendendo a zero, né? Esse limite notável aí tende a zero. É. Enquanto o teu limite ali tá tendendo a 1. Mas isso é só uma mudança de variável, né? Uhum. Lembrando que x ao cubo menos 1 dá para você escrever da forma fatorada também, né? É. Eu só não sei exatamente como é que é essa forma fatorada. O problema é que todas as formas fatoradas aí vai dar infinito se for resolver. Não sei se fatorar isso aí ajuda. Caramba, que conta feia. Deixa eu ver se algum programa me ajuda a pensar numa saída. Tá. Nem sempre a gente sabe todas de cor também, né? Sim. Claro, fazendo o L'Hopital aqui, a gente já sabe a resposta, né? Tem muito segredo. Você pode Fazer fazer aí, L'Hopital então? primeiro? Sim, por favor. Tá, vou fazer de novo o L'Hopital. Tem que derivar em cima e embaixo, né? Uhum. A gente Isso, saber qual é a resposta. Deixa eu ver aqui. isso dá indeterminação, né? Dá, né? Acho que sim. Sim. Peraí, só Cosseno deixa eu dá arrumar zero, uma coisa aqui. dá zero sobre zero. Sim, vai dar zero sobre. Peraí, vai dar zero sobre zero? Não, vai dar. Π sobre 2 é zero, né? Porque π sobre 2 é 90 graus e cosseno de 90 graus é zero. Sim. Bem, ele está dando uma resposta aqui no meu programa. Mas Qual que você está usando? o programa sempre resolve por L'Hopital também. Qual que você está usando? Eu uso o Wolfram. Ah. Não sei se tu conhece. Uhum. Tá. Bem, não sei. Vamos guardar isso aqui por hora. Vamos derivar, então. Qual que é a derivada do cosseno? É menos seno, né? Então vai Uhum. ficar menos 2 seno πx sobre 2. E embaixo vai ficar 3x ao quadrado. Uhum. Agora não tem mais indeterminação, né? Uhum. Que o x está tendendo a 1. Seno de π sobre 2 é 1. Seno de 90 é 1, tá? Para Aham. descobrir essas coisas, eu penso no círculo trigonométrico. Isso sempre me ajuda. O Uhum. seno é o y, o cosseno é o x. Então, π sobre 2 é o 90 graus, né? Uhum. Que sai daqui para o zero, para cá é 90 graus. Então, o seno é máximo ali, né? Se o seno é sempre o valor da vertical. Sim. Então, ele é 1. Então, isso aqui vai ficar simplesmente menos 2. Ah, eu esqueci de uma coisa. Olha que eu derivei, eu trouxe só o 2, mas eu tinha que trazer o π também. Na hora que a gente deriva o cosseno, tem que derivar o que está dentro e passar multiplicando, né? Uhum. A derivada do que está dentro é π sobre 2. Então, π sobre 2 vezes 4 vai ficar 2π, né? É derivar só o cosseno ou derivar o quadro também? Não. 4 é constante, né? A gente não deriva constante quando está multiplicando a função. É porque daria zero, né? Ou não? Justamente, por isso a gente não deriva ela. Uhum. Quando tem função multiplicado por constante, a gente deriva só a função e depois a resposta multiplica pela constante. Por isso que ficou 2π. Uhum. Tu deriva essa coisa aqui, na verdade, fica menos π sobre 2, né? Vezes o seno de x, vezes o seno de πx sobre 2, certo? Uhum. Fica menos π sobre 2. Só que como tem o 4 na frente, 4 corta com menos π sobre 2 e fica menos 2π sobre 2. Menos 2π. Tá bom? Uhum. Simplificou então, né? Sim. Agora, beleza. Então, o seno de π sobre 2 é 1, então vai ficar simplesmente 2π sobre 3. Uhum. Tá bom? Uhum. Essa é a resposta. Agora, bem, agora tem que tentar chegar nisso aí por meio de alguma simplificação, né? Qual será que a gente vai utilizar? Eu não consigo verificar nada interessante aqui.
Estranho. Será que dá para transformar esse cosseno num seno, somando, diminuindo π sobre 2, talvez? Porque eu não sei se tu A, sabe, né? a Oi, diga. redução ao primeiro quadrante não funciona nada? Sim, eu tava pensando em algo do gênero. Não. Seno de x é igual a cosseno de π sobre 2 menos x. Uhum. Então, talvez desse para transformar isso aí num seno, mas eu não sei até que ponto isso ajuda, porque a função ali embaixo não tem nada a ver, né? Uhum. Caramba. Sinceramente, não sei, cara. Melhor a gente ir para outra, que essa aí eu não tô pegando Uhum. qual que é a solução. Mas essa resposta que eu obtive por L'Hopital é a certa, tá? Tá De bom. acordo com o programa aqui. Vamos para outra, senão a gente vai perder tempo demais. Deixa eu pegar a próxima aqui. Eu não entendi o que ele tá pedindo nessa, tá? A equação? O que ele tá pedindo nessa 6.6 aí? Isso é só para resolver a equação no. Deixa eu ver a pergunta aqui. O enunciado. Acho que não tem enunciado, mas. É só resolver a equação, tá dizendo. Só encontrar os valores Uhum. em que isso Nesse aí é intervalo aí. verdade. E aí, tem ideia de como começar? Ah, eu tinha resolvido já, só que eu tava com uma dúvida em questão ao intervalo. Ah, é o quê? Mas agora para achar. Pois era. ah, Porque quando ele dá um intervalo, você tem que substituir, sei lá, o x, se eu não me engano, por capa, alguma coisa assim, né? Bem, depende da forma que tu vai resolver, né? Eu não sei exatamente se eu resolveria desse jeito que tu tá falando. Como é que você resolveria? Eu usaria um pouco de propriedades. Então, tangente, não é seno ao quadrado por cosseno ao quadrado aqui? Aham. Beleza, igual a 1. Então eu passo cosseno multiplicando, né? Eu Uhum. vou ter seno ao quadrado de x igual a cosseno ao quadrado de x. Certo? Certo. Porque tinha 1, né? Então, fica o Uhum. próprio cosseno. Agora eu passo o cosseno para outro lado. Ou o seno para outro lado, não importa. Eu Uhum. acho que nesse caso é melhor passar o seno para outro lado. Já vai ver por quê. Igual a zero, concorda comigo? Uhum. Beleza. Isso aqui é uma propriedade. Uhum. Vocês conhecem essa propriedade, mas cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é igual a cosseno de 2θ. Ah, isso eu acho que não. Bem, é bom saber essas propriedades que eu vou te mandar agora. Elas são as mais básicas, assim, necessárias de tu saber de cor, tá? Deixa eu te mandar aqui. Se tu decorar essas aqui, muito provavelmente você não vai precisar de nada. Tá, é porque tem. Eu sempre resolvo essas equações pela fórmula, né? Cosseno de x, tangente de x igual a tangente de alfa, né? X é igual a alfa mais capa π. Eu não sei se é igual lá no Brasil ou não. Bem, dá pra fazer, só que eu acho que Hum? o jeito que tu fez é mais trabalhoso. Ah, pois. Eu acho que o professor quer que tu demonstre propriedades aqui. Agora fica bem claro, né? Olha só. Cosseno de 2θ é igual a zero. Quais são os valores que o cosseno de 2θ é zero? Dentro desse intervalo aqui, de menos 2π a π, né? Primeiro tu tem que saber de qual intervalo tu tá falando. Se é de menos, se é de menos π a π, tu tá falando, vamos dizer assim, ó, ah, aqui é o menos π, né? Se tu começa aqui zero, aqui é menos π. Uhum. Então, tu tá pegando o intervalo todo, né? Sim.
onde que o cosseno de 2θ é zero, né? Tu tem que pensar que o cosseno de 2θ aqui, ele vai dobrar o θ que tu coloca. Uhum. Então a gente sabe que o cosseno dentro do intervalo aqui, ele é zero no 3π sobre 2 aqui, né? Vamos falar dessa forma, né? E no π sobre 2. Certo? Uhum. Uh, bem, π sobre 2 é o π sobre 2 mesmo. Mas o 3π sobre 2, se a gente pensar em voltando para a esquerda, ele não é igual a menos π sobre 2? Uhum. Então, pensando no intervalo de menos π a π, esses são os dois valores que zeram, né? Que Uhum. zeram o cosseno, certo? Sim. Só que eu não quero zerar o cosseno, eu quero zerar não quero zerar o cosseno de θ. Eu quero zerar o cosseno de 2θ. Sim. Certo? Então, eu vou querer que o 2θ seja menos π sobre 2. Se eu colocar menos π sobre 2 aqui, zerou, né? Independente do que seja o que está aqui no lugar. Então, Uhum. eu quero que o 2θ todo seja um menos π sobre 2. Entendeu o que eu quis dizer? Sim. Certo. Então, 2θ igual a menos π sobre 2 e mais π sobre 2 também. Né? Dá para fazer os dois juntos aqui. Uhum. É só dizer então que o θ é igual a mais ou menos π sobre 4. Esses são os valores dentro daquele intervalo que zeram o cosseno de 2θ. Tá bom? Uhum. Então, beleza. Essa foi a forma que eu achei mais interessante de fazer, porque mexer com tangente às vezes a gente não sabe. No exame tu vai poder usar calculadora numa questão como essa? Pode para conferir o resultado só, né? Mas para resolver mesmo, não. É, aqui já ajudaria bastante tu usar, por exemplo, a função arco tangente, né? Sim. Usar arco tangente direto aqui, tá resolvido. Uhum. Mas eu preferi fazer por propriedade aqui, que é bem mais válido, já que eles corrigem esse tipo de coisa, né? Sim. Mas eu acho que aqui eu nunca, pelo menos na minha escola, eu nunca aprendi a fazer assim, com propriedade. Eu sempre É, aprendi a fazer pelas equações, pelas fórmulas das equações. não, mas as formas surgem de propriedade, né? Não tem como fazer um problema trigonométrico sem usar propriedade. Agora, Sim. como que tu resolveu aquele problema ali? Sabendo decor qual que é o domínio da tangente? Na calculadora eu posso fazer a tangente de menos um, que vai dar π-quartos. Aí eu faço tangente de... Ah, não. Tá ao quadrado eu teria que... talvez fosse mais fácil fazer assim mesmo. Porque se não tivesse ao quadrado, aí eu faria tangente de menos um, que daria π-quartos. Aí tangente de x é igual a tangente de π-quartos, e aí eu aplicaria a fórmula, que é x igual a π-quartos mais κπ. Isso aí. Dá pra ser assim também. Mas sei lá, né? Daí vai com que tu. É que problema trigonométrico tem trocentas formas de fazer. Muitas. Sim. Muitas, 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 muitas. E esse é o problema, porque às vezes a gente começa de um jeito que não tá errado, mas daquele jeito a gente não vai chegar na resposta. Vai chegar em outra resposta igual, porém não exatamente aquela do enunciado, entendeu? Uhum. Essa é a questão. Então, cuidado com isso. Tá, aqui eu já sabia onde ia chegar, né? Então, às vezes a gente não sabe, né? Uhum. A gente até chega, mas não sabe direito no que quer chegar. E essa aí, sabe resolver? Ah, essa aí lembra aquela fórmula, aquela propriedade também, só que o tangente estaria ao quadrado, né? E tá menos ali. É, tem uma propriedade lá que eu te mandei, né? Uhum. Que daria, mas a tangente não tá ao quadrado, realmente. A Uhum. tangente tá normal aqui. Então eu acho que seria melhor você pegar esse cosseno ao quadrado e passar multiplicando para o outro lado. Uhum. Sim. E aí, pode ser. Agora eu não vejo como é que daria jeito. Por quê? Ó, se tu passar o cosseno ao quadrado, bugou tudo aqui. Eita. A gente tem bugs ainda, tu acredita? Tá louco. Se passar o cosseno ao quadrado multiplicando novamente, Uhum. vai dar cosseno ao quadrado de x. E agora, como o tangente tem cosseno embaixo, vai ficar seno de x, né? Uhum. Bom, certo?
Certo. Faz sim? Uhum. Faz. Não, falei Mas aí besteira. teria que cortar o quadrado, né? É, vai ficar cosseno vezes seno, né? Igual a 1. A hora que eu multipliquei pela tangente ficou desse jeito, tá? Uhum. Alguma dúvida? Não. Beleza. E aí? Alguma ideia baseado nas propriedades ali? Eu acho que utilizar a propriedade 6 Deixa eu ver aqui. talvez possa ser interessante, né? Para lidar com esse cara aqui. Pode ser? Cara, eu preciso ir no banheiro só um instantinho, tá? Mas tenta dar uma começada aqui. Tá bom. Quando eu voltar, tu me diz como é que tá as coisas. E aí, alguma ideia? Eu tava tentando fazer pela propriedade 6 que você disse, mas eu não consegui. Aí eu usei a número 1, que o cosseno de x ao quadrado é 1 menos seno de x ao quadrado. Isso também não vai ajudar, né? Tu trocou um cosseno por um seno. O que que muda aqui?
Sim, Só se tu eu jogar pro outro colocaria em lado. evidência. Dá pra sumir com aquele um, talvez, né? Sim, porque aí um corta com o um que tá do outro lado, e colocar o sanduíche em evidência. Mas daria Ah, isso um. fica legal, é verdade. Gostei, gostei, essa ideia é boa. Mas eu não acabei ainda. Eu ficaria seno de x ao quadrado, menos seno de x ao quadrado, menos cosseno de x, vezes seno de x igual a zero. Aí eu coloquei o menos seno de x ao quadrado, menos seno de x em evidência, abre parênteses, seno de x mais cosseno de x, igual a zero. Basicamente tu vai ter que seno de x igual a cosseno de x, né? Sim, eu não acabei, mas eu acho que sim. Isso, quando chegar nisso me fala. Tá. É, mas pela lei aquela lei do anulamento do produto, se eu não me engano, não daria seno de x igual a zero e seno de x igual a cosseno de x. Isso. Ou pode descartar o seno de x igual a zero. Ah, não, tu tem que descartar o seno de x igual a zero. É? Porque tu não pode ter zero aqui. Bem, tu até pode, né? Tu pode, de certa forma tu pode. A questão é que se tu dividir por zero vai dar caquinha, né? Então tu tem que dizer sim, tem o zero, mas tem outro valor também, né? Sim. Aí daria seno de x igual a cosseno de x. Sim. O grande problema é esse, né? Se a gente está dentro desse intervalo aqui, o zero, no zero, o seno de x não é igual ao cosseno de x, né? Uhum. O problema é que isso é uma equação que surgiu dessa, né? Uhum. E nessa você pode ter zero como resposta. Sim. Então tu já tem que daqui já dizer, né? Por propriedades, por características, x igual a zero já é uma solução. Daí aqui, desconsiderando x igual a zero, a gente tem que desconsiderar o x igual a zero para fazer essa parte da conta aqui, sabia? Porque a gente não pode dividir por zero. Uhum. Então a gente desconsidera a possibilidade do seno de x ser zero, Sim. que isso ocorre quando x igual a zero, né? Uhum. E agora, qual que é o valor do ângulo aí onde o seno é igual ao cosseno? Eh, eu nem, não sei. Ah, claro que você sabe os ângulos notáveis. Papai, de cor eu tenho que fazer a tabela. Espera, dá pi quartos, se eu não me engano. Pi quartos, isso aí. Uhum. 45 graus, né? Uhum. E note que só o positivo. O pi Uhum. quartos negativo, não. É. Porque no pi quartos negativo, que seria o menos pi quartos, né? Uhum. O seno é negativo e o cosseno é positivo. Sim. Então, neste caso, não, né? Uhum. Muito bem. Poxa, está bem produtiva a aula hoje, que bom. Uhum. Vamos ver a próxima aqui. Seno do caramba todo aqui. Aí parece também propriedade, propriedade. Propriedade na veia. Eu gosto de sempre transformar tudo em seno e cosseno, entendeu? Porque a gente Uhum. conhece melhor as propriedades de seno e cosseno. Sim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te mandar uma baita de uma lista de propriedades que eu tenho aqui, já que foi o tema da nossa aula. Uhum. Tu vai gostar. Essa é quando eu achei, eu tive que salvar. Ó, o que tu imaginar tem aí. É, de fato. Aquelas de tangente de 2θ ali no meio, meu. Nunca Uhum. lembro dessas. Muito legal. Mas então o melhor seria transformá-lo no tangente, né? Isso.
Caramba, olha só aquela Moe-Wide Formula. Nunca vi essa fórmula na minha vida. Moe-Wide Formula. Mas 80% dessas fórmulas eu nunca vi na vida. Eu tenho a idade provável que tu tem, eu tenho de matemática, né? Eu não ter visto é uma coisa estranha mesmo. Mas tu, normal, né? Ah, só uma coisa que eu me lembrei aqui, Oi? que não é sobre trigonometria. Quando, por exemplo, num intervalo, para calcular a derivada, quando o intervalo está aberto, hã, o por exemplo, deixa eu explicar de novo. Eu vou calcular os zeros de uma derivada. Vai dar, tipo, zero e dá um sobre e. E nesse intervalo, no intervalo como é que eu posso explicar? Por exemplo, eu tenho um intervalo de 0 a 1 aberto. 0 Tá bom. aberto, 1 aberto. Sim? E aí, o que que tem? Aí eu calculo os zeros da derivada e dá zero e um sobre e. Quando eu vou Dentro desse intervalo. pois, é isso que eu queria saber. Como o zero é um zero da derivada, eu não posso dizer que está definido, por exemplo, não sei explicar isso. Me mostra a conta aí que tu fez. Você sabe aquelas tabelas de variação da monotonia? Sei. Então, hã, eu tenho que colocar os zeros e o intervalo, né. Isso. Mas quando uma solução não está definida, eu não posso colocar na tabela. Deixa eu ver se eu acho aqui o a conta que eu fiz.
Eu mandei, mas ficou invertido. Invertido? Tá de ponta cabeça a imagem. Tipo, tem esse Vamos ver. intervalo aí. Consegue ver? Vamos ver do que trata, do que se trata, do que passa. Ah, chegou. Sim. Deixa eu ver aqui. Tá, tu tem um intervalo onde a função é contínua, muito provavelmente. Não é a derivada ainda. Uhum. Daí tu derivou a função e deu isso. Sim. O zero, ele é uma. O zero é um zero da função. Eu queria saber se quando eu É for da fazer. função, não e da derivada também, né? Eu não sei qual que é a função, mas eu tô vendo só a derivada, né? Você quer que eu manda. Não, não, não precisa. Não precisa. Tá. Aqui estão os zeros da derivada, ou seja, os pontos críticos. O que é que tem? Qual que é a tua dúvida? Eu queria saber se quando eu for fazer a tabela, eu preciso colocar. Quer dizer, eu tenho que colocar, né? Mas eu não posso. Eu tenho que colocar que ela é não definida, né? Porque tá o intervalo aberto. Não definida? É, Não, tu vai trabalhar só dentro do teu intervalo. sim, e o zero faz parte do intervalo, mas como tá aberto ali, eu posso colocar na mesma? Ah, sim, 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 sim. A tua função, ela não. Provavelmente ela não pode ir no zero porque ela tem ln no meio dela, né? Daí tu não pode Uhum, ter ln de x, né? Então não pode ter ln de x igual a zero. sim. Mas Deixa na eu ver. derivada, eu fiz a derivada e coloquei o menos 4x em evidência. Aham. Aí eu posso fazer o zero de menos 4x só, né? Não, tu não pode. O zero Não? não faz parte do domínio da derivada. Ok. Tu pode indicar isso na tua tabela, né? Tipo, Normalmente eu coloco não definidos, mas eu só queria saber isso é, mesmo. é isso. Exatamente no zero é não definido, exatamente. Uhum, ok. E Beleza. no um também, quer dizer, o 1 não importa. Quer dizer, eu tenho que colocar lá, mas eu não posso fazer nada com ele, né? É, ele não importa, né? Quem importa é só até próximo dele. Uhum, Isso aí. Bem, cara, eu acho que por hoje é isso, né? Estamos quase terminando aqui. sim, Acredito que você está muito bem pro exame, tá? Mas se quiser ter ok. mais umas aulas aí para reforçar alguma coisa que apareça, é só avisar, tá bom? Tá bom então. Obrigado. Show de bola. Eu que agradeço, cara. Boa sorte aí, valeu. Tá, obrigado. Você também.